Jesus foi o nosso maior exemplo, não foi? E Jesus, eu vou citar várias passagens hoje, eu não vou ficar abrindo, né, mas quem estiver anotando, pega aí um papelzinho, anota e depois confere para ver se eu não estou falando bobagem. Até um dos pontos aí, né? Se a gente vai confiar na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, a gente tem que ler ela e tem que confrontar, né? O que você ouve, será que está na Bíblia mesmo? Então, eu vou citar vários textos, anota aí, depois lê em casa, medita, vê se é isso mesmo, se eu li fora de contexto, né? Então, vou ler aqui João 6,38. João 6,38 fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele tinha uma visão muito clara do que ele estava fazendo ali. Ele falou: eu vim aqui para fazer isso, não é para fazer aquilo. E às vezes a gente está aqui na vida, o que você está fazendo aqui? Estou aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o profeta, né? Não era profeta, mas é o profeta do mundo, né? Tem gente que leva a vida assim, vou tocando, não sei qual que é meu propósito aqui. A gente precisa saber o nosso propósito aqui na terra, até para saber se você vai cumprir ele. Paulo falava, né? Cumprir a carreira que me foi proposta. Bom, peraí, se ele sabe qual foi a carreira que foi proposta, ele sabe que ele cumpriu, então ele sabia em primeiro lugar qual que era essa carreira, o que Deus tinha para ele. Tem um momento que ele fala assim: já cumpri tudo que Deus me mandou fazer, e o que eu estou oferecendo agora é o chorinho, né? Ele coloca, é a libação, né? Então, às vezes a gente, como cristão, está lá já há um tempão dentro da igreja, há um tempão caminhando com Deus e não sabe o nosso propósito aqui na terra. Você não entende, por que eu estou aqui? E como que você faz para saber qual que é o seu propósito na terra? Quem que sabe? Como que você faz para descobrir qual que é o seu propósito aqui? Buscando em Deus, né? Buscar em oração e lendo a palavra. Deus, ele se revela de várias formas. A vida íntima com Deus em oração você precisa ter, e leitura da palavra precisa acontecer também. Mas não adianta nada você ler e não entender. Acontece muito de gente, às vezes, ler lá umas coisas difíceis e falar: não estou entendendo. Então, essa ministração de hoje tem um caráter bem diferente, né, de tudo que eu já vi. É mais uma aula, né? Como que você vai ler a Bíblia ponto a ponto, né? Você vai pegar um versículo, como que eu vou estudar esse versículo, né? Quais são as camadas que eu tenho que entender que existem nele? Eu vou dar vários exemplos, várias coisas, né? E às vezes a gente se perde, porque a gente acha que leu, mas não entendeu, né? Quem já parou, leu alguma coisa e você fala assim: não estou entendendo, né? Quem já aconteceu isso? Tem uns gênios que nunca aconteceu isso, mas comigo, quando você pega um texto difícil, às vezes uma coisa que você não está acostumado, né? Se lê uma vez, você fala: não entendi. Lê 2 vezes, não entendi. Eu fiz meu mestrado, tinha texto que eu lia 10 vezes o mesmo parágrafo. Não estou entendendo, esse cara não está falando coisa com coisa. E aí você vai lendo, de uma hora você, é isso que ele está falando. Às vezes você precisa de um contexto maior para entender mais, né? E se a gente não souber ler direito, a gente vai ser enganado, vai caminhar na mentira, né? Nas escolas mesmo, né, se a gente olhar hoje a situação que está o ensino nas escolas, tem muita gente que termina de estudar, entra numa faculdade e não sabe ler direito, né? Tem gente que está ali fazendo um mestrado e não sabe ler direito, né? E a ideia de hoje é eu mostrar alguns pontos, como que a gente pode ler. E às vezes você vai falar assim: mas isso aí não tem nada a ver com a igreja, né? Você vai ensinar aqui, agora aqui no lugar, eu quero uma ministração direto para a minha vida. Jesus, quando ele andava, ele ensinava também, né? Se a gente olhar, eu até anotei aqui, Mateus 9:35, fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias. É interessante a ordem, né? Jesus primeiro ensinava, né? Depois anunciava o evangelho do reino, pregava o evangelho e depois saía curando, né? Para mostrar, ter uma sequência, né? Então Deus quer tocar na sua vida, quer que você vá além, né? Tenha uma intimidade maior com Deus, que você
tenha revelações maiores, mas para isso você precisa entender o que você está lendo na Bíblia. Amém? Por que é importante a gente ter esse ensino? Por que é importante a gente aprender a ler direito? Porque senão vai vir heresias, né? Vai vir engano, né? Na Bíblia, a gente vê vários lugares mostrando que o engano ele pode vir sem querer, por ignorância, burrice mesmo, né? Você leu, não entendeu, não... eu achei que era uma coisa, era outra, eu não parei para pensar, né? Não estava com a mente muito ativa, me enganei, né? Ou às vezes é por maldade de alguém. Tem uma pessoa que fala assim, não, aqui, para o reino de Deus funcionar, você vai ter que dar muito dinheiro, dar tudo para mim. E a pessoa acredita, né? Por quê? Porque ela não lê a Bíblia, né? Então, o engano ele pode vir ou de propósito ou sem querer, né? E a gente vai ver, fala assim, Mateus 24:11, fala assim, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então fala, nos últimos tempos vai surgir muito falso profeta, muita gente vai falar uma coisa e vai enganar muitos. Então, que a gente não seja esses enganados, amém? Amém. E tem outro versículo aqui que eu separei, 2 Timóteo 1, vai do 1 até o 5, é até um texto, tem várias palavras difíceis. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu sê sóbrio em tudo. É um texto difícil, né? Você lê assim, o que ele está falando, né? Então, você não entendeu? Pega uma outra versão. A Bíblia, não foi escrita em português, né? Tem texto que está em grego, tem texto que está em hebraico, né? Tem vários tipos de grego, e eles traduziram para o português, e cada pessoa traduziu de um jeitinho. Às vezes está difícil de entender num texto, procura outra versão. Às vezes até uma dica que eu tenho para dar, você tem isso aqui, né? Acho que todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Celular é um negocinho que pode ser uma ferramenta do capeta na sua vida, né? Que você vai ficar o dia inteiro só no Facebook, no WhatsApp, vendo bobagem, ou pode ser uma ferramenta de Deus na sua vida. Você pode instalar um aplicativo de Bíblia e ter 300 versões de Bíblia, literalmente, né? Eu uso um aplicativo que chama MySword, né? E com esse aplicativo você pode baixar, tem português, em português eu devo ter umas 50 versões de Bíblia instaladas aqui. Está de graça, né? Eu pego, instalo, não entendi, eu pego uma outra versão diferente, o mesmo versículo, que daí tem umas palavras difíceis, né? Então eu estava lá, instes a tempo e fora de tempo. O que é instes? Eu parei para procurar no dicionário, então, não estou entendendo. Inste é insistir, então eu tenho que insistir. Redárguas, o que é redárguas? Argumente, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que insistir com elas. Repreendas, dá bronca se precisar. Exortes, o que é exorte? Exorte, né? Parece nome de filme. Não, exortes, anime as outras pessoas, né? Então você vai pegando aqui, cada palavra tem um significado, e no fundo o que estava querendo dizer esse texto complicado que eu li? Ele estava falando assim, vai ter gente que não vai ter vontade de ouvir a verdade, e essas pessoas vão procurar uma pessoa que vai falar o que elas gostam de ouvir. Então é 2 Timóteo 1, de 1 a 5, depois leia lá em casa e vê se eu não estou falando bobagem, mas é isso, é um texto que está falando, vai ter gente que não vai querer ouvir a verdade, mas vai querer buscar só coisinha fofinha para ouvir, né? Tem igreja que hoje em dia que fala assim, vem para cá, Deus é amor, amém, Deus é amor, não importa se você tem pecado, amém, Deus vai te receber com pecado, você pode viver com o seu pecado. Eu falei, não, peraí, não é bem assim, né? Jesus, ele recebeu a prostituta, mas ele falou, vai, não peques mais, né? Então tem um evangelho que tem arrependimento, tem transformação, a gente deixa o pecado,
Mas tem gente pregando, não gostei dessa igreja, eles falam aí para a gente parar de pecar, eu vou procurar outra igreja. Bom, aqui ninguém mexe comigo, eu estou quietinho. Tem igreja que vai ser assim, e a gente não pode ser um desses, porque a gente vai cair no engano. Amém? Amém. Então tem dois tipos de engano: aquele que as pessoas buscam de propósito, ou alguém está tentando enganar os outros, né? E tem o engano que é por ignorância, né? Por você não entender o que você está lendo. O que é um analfabeto? Quem sabe o que é um analfabeto? Não sabe ler, né? Alfabeto é o A, B, C, D, as letras. O analfabeto é a pessoa que não sabe ler, não consegue ver as letras e saber o significado, né? Eu tenho o Benjamin ali, é uma criança especial. O Benjamin, ele tem 7 anos, não fala direito e está começando a entender algumas letrinhas. É uma dificuldade ensinar quem não sabe ler, mas ele está aprendendo, né? A gente, glória a Deus, a gente vai lá e fala assim: que letra é essa? Ele já sabe todas as letrinhas. Então, se eu mostrar aqui as letras, ele sai falando A, B, N, né? Ele vai lendo as letrinhas. Isso significa que ele entendeu tudo? Não. Então tem níveis de entendimento que a gente pode ter. Quando a gente lê um texto, o primeiro passo aqui, o básico do básico, é você saber o significado das letras e formar as palavras, né? Eu espero que todo mundo saiba ler, mas quem não souber ler, a gente pode ajudar também. Amém? Como igreja, nós podemos sentar junto e falar: vamos estudar junto? Vamos ler a Bíblia? Amém? Porque é importante você saber ler. Se você não sabe ler, procura alguém, né? Eu estou à disposição, eu posso te ajudar, né, se você não souber ler. Mas a gente precisa saber ler, né? Porque vai ter heresias que surgem no meio do povo de Deus, que é porque a pessoa não leu direito, tá? Primeiro nível é você saber as letrinhas. Eu falo que é o nível textual, tá? Então, se quem estiver anotando, quiser por tópicos, o primeiro nível é o textual, é saber o ABC. Mas que tipo de heresia pode ter por não saber as letras direito, não entender uma letra? Pode ter heresia. Por exemplo, não sei quem já viu, é um momento vergonhoso para o Evangelho, mas se procurar no YouTube, você acha. Saiu no Fantástico. Um pastor, numa cidade do interior, ele leu na Bíblia lá, a irmã teve um sonho, né, que ela tinha que ter um filho com o pastor. E daí o pastor foi ler para Deus, foi buscar em Deus, e ele achou lá um texto, né, e o texto falava: vai e pega essa mulher e toma por esposa, adúltera, né? Só que ele leu errado, ele não sabia ler direito, e o adúltera tinha um acento no U, ele leu adultera. Ele achou que Deus estava mandando ele ir lá e adulterar. E daí ele foi lá e fez nheco-nheco com a mulher do irmãozinho da igreja, né? E a esposa dele, ele mostrou a passagem: irmã, esposa, aqui Deus mandou, vou ter que fazer. A mulher leu: é verdade. Daí mostrou para o irmão lá da igreja: é verdade. E de repente estava lá o pastor adulterando com a mulher. Por quê? Porque ele não sabia ler. É lógico que tem um engano, o diabo induz, tem um mundo espiritual. Mas se aquela pessoa soubesse olhar e falar: não, peraí, adultera, Deus está mandando adulterar? Ou tem um acento aqui no... Porque o repórter, inclusive, quem procurar no YouTube, eu só não pus hoje aqui, que achei tão constrangedor e tão vergonha para o Evangelho, que eu preferi não mostrar. Mas estava lá o repórter e falou: não, mas espera aí, não é possível. Não, está aqui, Deus falou: vai lá e adultera. Daí: não, posso ver? Daí o repórter olha assim: mas aqui está escrito adúltera. Ele está falando da mulher que era adúltera, não para você adulterar, não é? Daí o pastor para e a reportagem fica filmando esse momento que o cara descobre que ele leu errado. E ele fica: nossa, bom. E fica assim uns 15 segundos, aquele cara perdido, né, em rede nacional, no Fantástico, né, mostrando que ele não sabia ler e cometeu um pecado. E daí você fala: a gente precisa saber ler o primeiro nível, pelo menos, né, que é
saber as letrinhas, saber o que significa cada palavra. Você não entende uma palavra, procura no dicionário, procura no Google. Hoje a internet está aí para ajudar. Você olhou assim, ó, adultera, daí você coloca lá, adultera. Daí ele pode até aparecer lá, adultera, adúltera, daí ele mostra a diferença, significado. Então, isso pode me ajudar, né? Esse é a primeira etapa. Deixa eu virar aqui o papelzinho. Essa é a primeira etapa. Lógico que Deus, Ele não se limita à nossa capacidade, né? Não é se, eu não sei ler, Deus não vai falar comigo. Não é isso, tá? Eu já vi uma irmã que não sabia ler nem escrever, e ela citava as palavras da Bíblia, né? Ela citava passagens inteiras. Deus ia revelando para... Deus pode fazer, dentro da limitação de cada um, mas a ação de Deus na nossa vida é sempre uma cooperação. Tem até um versículo, acho que eu coloquei em algum lugar aqui. Depois, em algum momento, eu acho esse versículo, né? Mas é um versículo que fala, porque o Espírito coopera com a gente. Coopera é operar junto, é trabalhar junto, né? Então, Deus, Ele trabalha junto com a gente. Ele olha o que você está dispondo aí. Então, vamos fazer junto aqui alguma coisa. Quanto mais capacitado você for, maior o potencial. É lógico que Deus não se limita a gente, mais uma vez, né? Mas a gente precisa saber ler. Amém? O segundo nível, né, de interpretação aí é saber o significado. É entender o que você leu. Você leu lá, adúltera, adultera. Então, o primeiro nível, ele errou, já não sabia nem o que era um acento, não entendeu a letra ali. Mas se você lê alguma coisa e não entende, é o segundo nível. Por mais assustador que pareça falar isso, se você lê algo e se você não entende, isso é chamado de analfabeto funcional, tá? E isso acontece muito, tá? Eu estou ainda me questionando, falando, acho que eu estou saindo do nível do analfabeto funcional. Tem uma hora que a gente começa a ler e fala, bom, eu estou entendendo bastante aqui, mas tem muita gente que está em faculdade hoje em dia que não sabe ler e interpretar um texto. Tá? É muito comum a gente ver por aí irmãos que lêem um texto e não sabem o que está dizendo. Ele entendeu algumas palavras e a partir daquelas palavras ele junta ali alguma coisa e fala, não, entendi. É isso aqui que quer dizer. A primeira vez que eu parei para pensar sobre isso, eu já estava fazendo o meu mestrado. Tá? Os irmãos que não sabem, eu tenho estudado, tenho uma carreira acadêmica ali, e eu fiz meu mestrado em 2009. E eu lembro que um dia eu estava conversando com o meu orientador, e ele perguntou alguma coisa assim, e eu respondi assim, mas isso é uma pergunta retórica. Ele falou, que pergunta retórica? Você não sabe nem o que você está falando? Ele falou, o que é retórico? Eu falei, não sei. Né? Daí ele falou, não, porque retórica é um campo de estudo, né, da arte da linguagem, que os gregos falavam, né, e tentavam convencer as pessoas através do argumento, de perguntas. Então, uma pergunta retórica é uma pergunta para tentar convencer a pessoa. Eu falei, não sabia disso não. Né? Eu estava falando uma coisa sem saber o que era. Né? E não era uma pergunta retórica que ele tinha feito. Eu estava errado e eu estava errado 2 vezes. Né? E eu parei para pensar, eu preciso entender o que eu falo. Se tem uma palavra que você não sabe o que significa, não usa aquela palavra. Né? Troca a palavra. É uma palavra difícil, está em dúvida? Acha uma palavra parecida e usa a palavra diferente. Você está lendo na Bíblia, se não entendeu, procura uma versão diferente. Ou vai no dicionário. Mas não fica sem entender as palavras que você está lendo. Tem muita gente que não entende o que está lendo e quer, mesmo assim, dar opinião. Esses dias eu vi no Facebook, eu vou falar do Facebook depois, mas eu vi no Facebook lá, uma enquete. Vocês acham certo que as escolas sejam obrigadas a ensinar os números arábicos? Daí tinha um monte de gente assim, sim, não, a maioria era não. Né? Não tem que ser obrigado a ensinar os números arábicos. As pessoas já nem sabem o português direito e quer ensinar o número arábico. Daí você olha assim e fala, gente, o número arábico é os números que a gente escreve, 1, 2, 3, 4.
as pessoas não entenderam do que estava sendo falado, acharam que era outra coisa, acharam que era árabe, vai ensinar árabe na escola, e já estava todo mundo brigando, né? Facebook é lugar de discórdia, né? Facebook é um lugar para brigar, né? Toma cuidado com isso aí, porque é um lugar onde vira e mexe só dá encrenca, é a terra da encrenca o Facebook. Mas criaram essa enquete, ninguém entendeu do que estava sendo perguntado. Não, vai obrigar as escolas a ensinar número arábico. Eu falei, gente, é matemática, eles vão ensinar númerozinho. As crianças têm que saber número? Tem. Ah, é, sim. Só que ninguém entendeu. E não entenderam, isso é analfabeto funcional. A pessoa até leu o texto, imaginou outra coisa. É número arábico. Ah, número... Ah, então não, árabe não. Né? E isso acontece em vários níveis. Às vezes você olha na televisão, tá, sai uma notícia, e você fica lá, não é possível. Eles às vezes colocam as notícias de uma forma até para te influenciar, e para você criar uma sensação ruim. Então, por exemplo, Bolsonaro foi, tá, nada contra partido político, alguma coisa com outra, tá? Mas apareceu na televisão, Bolsonaro foi para Israel, né? Esse seria uma notícia, mas daí aparece lá o título da notícia: Grupo Hamas critica Bolsonaro por visita a Israel. Daí você olha assim e você fala assim, bom, se tem gente criticando, ele deve estar fazendo alguma coisa muito errada. E também, se Bolsonaro só faz coisa errada, é um trapalhão, né? Mas você não sabe quem que é o Grupo Hamas. Né? O Grupo Hamas é um grupo terrorista. Né? É um grupo terrorista que a missão principal dele... tem gente que não considera ele um grupo terrorista. Tá? Quem? Alguns árabes lá, mas Europa, Estados Unidos, boa parte do mundo considera o Grupo Hamas como um grupo terrorista. A missão deles, inclusive, né, objetivo, promover a luta armada contra Israel, né, e destruir o Estado de Israel e a criação do Estado Islâmico em todo o território. Então, assim, é um grupo que ele está lá justamente contra Israel. Se o Bolsonaro visita Israel, obviamente que eles não vão gostar. Né? Só que sai na notícia só, Grupo Hamas critica Bolsonaro. Você não sabe quem é Hamas, mas daí você quer tirar a conclusão, né? Não, também é um tonto, né? Só faz atrapalhada. Calma, tenta entender. Você não sabe do que eles estão falando, vai pesquisar. Né? Você leu lá, você está interessado naquela notícia, você quer tirar alguma conclusão? Então pesquisa antes. Não pode se conformar em ler alguma coisa e não entender. O que você entende muda o significado do que você está lendo. Tá? Eu mandei uma mensagem para o meu pai, a gente não lembrou diretamente quem falou isso, mas tinha uma igreja que alguém perguntou, ela falou, tem que usar terno na igreja? Eu falei, tem, irmão. Daí perguntou, mas está na Bíblia? Tá. Daí eu falei, como assim está na Bíblia? Foi uma doméstica em casa. Ah, tá. Então é isso a história. Quem não ouviu aí direito, né, ela falou assim, que tinha uma doméstica que trabalhava na casa da minha mãe e a gente usava bermuda. Né? E ela falou assim, seus filhos tudo vão para o inferno, porque estão usando bermuda, não usa terno. Mas minha mãe falou, mas por que isso? Ah, porque está na Bíblia, tem que usar terno. Onde está na Bíblia que tem que usar terno? Daí ela achou um versículo, aqui, que é Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Né? A gente dá risada. Mas tinha gente que achou que... o pastor dela ensinava isso, e toda uma igreja comprou essa ideia, que tinha que revesti-vos de ternos afetos. Eu não sei o que é afetos, mas tem que revestir de terno, né? Então tem que usar terno. De onde surge uma coisa dessas? A gente olha, dá risada, mas a pessoa não entendeu o texto. A pessoa leu e não entendeu, ensinou numa igreja, e as pessoas não, também todo mundo leu, não entendeu, acreditou e saiu repetindo. Muito provavelmente nem leram. Mas daí você tem que parar para perguntar para você mesmo, o que está querendo dizer esse texto?
O que eu entendi faz sentido? Bom, tem que usar terno. Será que na época de Jesus tinha terno? Bom, não tinha terno na época de Jesus. Então, provavelmente eu estou entendendo alguma coisa errada. Então, não está fazendo muito sentido? Provavelmente você leu errado. Ternos afetos. Terno é de ternura, de carinhoso. Afeto é carinho também, né? Então, que vocês se abracem, tenha carinho um com o outro. Essa que é a ideia. Não é para usar terno, entendeu? Então a gente tem que entender direito. Ufa! O que quer dizer o texto? É uma chave muito importante para a gente pensar. Eu estou lendo uma coisa, não estou entendendo, eu preciso rever. Procura outra versão da Bíblia. Tem algumas versões até que mexem um bocado, mas se você está em dúvida, é bom pegar algumas mais simples, tipo tem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É bem simplão, fácil de entender. Tem algumas, tipo a Nova Versão Internacional, também é fácil de ler. Tem várias versões, tem algumas até que mudam muito do significado, mas se a sua dúvida é entender o contexto, em geral funciona. Daí vem a pergunta: você é um analfabeto funcional? Não importa se você estudou, se você não estudou, se tem um doutorado, se você não tem, quando você lê, você entende tudo o que você lê? Você tira conclusões erradas às vezes? Você sabe às vezes a diferença entre mas e mais? Entre andaram e andarão? Porque a gente vê hoje na internet, no Facebook, muita gente coloca tudo errado. Se você está em dúvida entre o significado de uma palavra e outra, qual que é o remédio para isso? Tem que ler mais. E ler não é ler Facebook, tá? Por favor, tira Facebook da sua vida, né? Deixa só para restringe, só vou ver uma vez por semana, 10 minutos aqui para... Corta isso, começa a ler mais livro, ler a Bíblia. A palavra de Deus tem que ser a fonte para a nossa vida, em muitas coisas. A gente tem que ler a Bíblia, ler livros de homens cristãos, até de gente do mundo. Tem muita ficção que você pode ler, que vai te trazer um vocabulário diferente. A palavra fala, a gente analisar de tudo e reter o que é bom. É lógico, toma cuidado, tem coisa que você já sabe que vai ser ruim. Você pega lá, eu vou ler a saga do Crepúsculo, os vampiros e as... Não, vai ler coisa boa, né? Vai ler coisa que vai edificar a sua vida. Né, livro, olha ali, ó, tem um monte de livro ali naquela prateleira ali. É uma biblioteca de graça para você ir lá, pegar um livro, olha um tema ali. Eu quero saber sobre Apocalipse, fim dos tempos. Tem lá, escatologia. É uma sessão. Eu quero saber sobre minhas emoções, né? Eu ando muito triste, estou deprimido. Tem lá. Tem livro sobre cada assunto específico. Então, leia mais. Você está achando, eu estou em dúvida, não sei muito bem como que significa uma palavra ou outra. Um bom remédio é você começar a ler mais. Tá? Facebook não é fonte de notícia. Facebook não é cultura. Tá? Em geral, é justamente o contrário. Facebook só vai emburrecer as pessoas. Tá? Cuidado sempre com a fonte. Se vier alguma coisa de fora da Bíblia, sempre compara com a Bíblia. Vai ler. A Bíblia tem resposta para tudo. Tá? Então, se está em dúvida sobre alguma coisa, compara com a Bíblia. Inclusive pregações. Eu estou pregando aqui. Eu estou falando um monte de coisa. Vocês têm que comparar com o que está na Bíblia. Um tempo atrás, eu estava no supermercado. E tem um supermercado aqui perto que a gente vai, e tem uma caixa de supermercado que ela veio uma vez na igreja. E a gente, sempre que encontra ela, dá aquela cutucada. E aí, está indo na igreja? Como que está? Está buscando a Deus? Né? E vira e mexe aquela desculpinha. Não dá, está muito corrido, não sei o quê. Né? Mas eu estou orando em casa. Daí a última vez que eu encontrei ela, falei, e aí, como que você está? Está indo em alguma igreja? Começou a ir na igreja? Ela falando, eu não estou indo na igreja, mas vi uma palavra no YouTube hoje. Olha, foi uma bênção. Falava da criação do mundo, Melquisedeque, o grande Saturno. Daí eu olhei assim e falei,
Melquisedeque é um personagem que só é citado uma, duas vezes na Bíblia, não tem muita informação sobre ele, e a Bíblia não fala do grande Saturno. Existe uma chance muito grande do que você está ouvindo não ter nada a ver com Deus, com a Bíblia. É heresia, né? Então compara com a Bíblia, vê se isso aí que você está vendo. Então a pessoa foi buscar qualquer coisa no YouTube, achou lá o grande Saturno, Melquisedeque, e isso é heresia, né? É alguma coisa que alguém inventou que não estava na Bíblia, e a pessoa comprou. Por quê? Porque não lê a Bíblia. A pessoa só aceitou esse monte de coisa porque não comparou com a palavra de Deus. Amém? Tem uma turminha na Bíblia que é elogiada por isso. Se a gente olhar Atos 17, 10 e 11, fala assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, ele ia falando, eles iam olhar onde? Nas Escrituras. Eles iam olhar para ver se era assim mesmo. Então, vocês têm que ser assim também. Parou? Alguém falou alguma coisa? Não é para usar shorts, tem que usar terno. Então, está na Bíblia? Tá. Então, vamos ler. Tá? Então, já foram 2 níveis. Você está lendo um texto, você tem que entender o primeiro básico, ler as letrinhas, alfabetização. Segundo, entender o significado do que você leu. Terceiro nível, aí começa a ficar cada vez mais complexo, é o nível intertextual. O que é isso? Conexões entre textos. A Bíblia é um monte de livros dentro de um livro só. A gente olha ali, mas tem lá Mateus, Marcos, cada um é um livro. Tem cartas, tem lá livros que a gente chama do Velho Testamento. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente costuma falar, é o Velho Testamento, eu vivo no Novo, né? Porque parece que velho é uma coisa para jogar fora. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus é uma só. Deus é um só, Deus não muda. E se você está achando que era um Deus lá atrás, é outro Deus agora, é porque você não entendeu ainda o todo. Então, existe relação entre tudo. A Bíblia é uma só, Deus é um só, e todas as coisas conversam. A Bíblia está toda interconectada, está toda ligada entre si. Jesus não veio para jogar fora o Velho Testamento. Inclusive é quase uma falta de respeito a gente chamar de Velho Testamento. Se olhar, eles falavam as Escrituras Sagradas. Eles chamavam de as Escrituras. Hoje a gente parece que é o Velho, né? Mas não é assim. A Bíblia toda é uma só, e a gente tem que ter respeito. Mateus 5,17, Jesus falou: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Então Jesus, ele é o resumo de tudo. Tudo começa a fazer sentido se a gente olhar para Jesus. Tem alguns textos que a gente começa a olhar e falar, lá tinha um monte de festa no Velho Testamento, umas coisas que não importa para mim, né? Falava de tabernáculo, falava de umas leis esquisitas, né? Umas coisas que eu não sei o que é isso, não é para mim. Era para os judeus aquilo. Mas vamos ver aqui, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Texto difícil, né? O que ele está falando? Tinha umas festas, tinha umas coisas lá, umas festividades, uns rituais. Isso tudo era uma sombra de alguma coisa que haveria de vir. E essas coisas se completam em Jesus. O que é uma sombra? Você já parou para pensar? Dá para ver uma sombra aqui atrás da minha mão? Você olha, você vê uma coisa meio manchada, você não sabe ao certo o
que está acontecendo? Se eu virar de lado assim, então, você não sabe se é a minha mão, se é a do Lula, né? Está faltando dedinho, não está? Você viu a sombra, ela falta profundidade. A sombra, ela falta uma definição. Você olha para uma sombra, você fala assim, ó, é uma mão de uma pessoa, mas não sei que distância essa pessoa estava da parede, não sei se é uma pessoa grande, se é uma pessoa pequena, não sei se ela tinha o dedo machucado, se não tinha. Você não sabe os detalhes quando você olha uma sombra. E ele está falando isso aqui. Aquelas coisas lá atrás do Velho Testamento era uma sombra. E essas coisas fazem sentido em Jesus. Mas é muito difícil isso aí, não estou entendendo nada. Vamos pensar na Páscoa. A Páscoa era um ritual que o povo judeu tinha que fazer, tinha que matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro para proteger. Na hora que viesse o anjo da morte, ele ia olhar e falar assim, ó, esse aqui está com o sangue do cordeiro. Vou passar aqui, não vou matar aqui não. Ele passava, vou lá, está sem o sangue do cordeiro, vai morrer. Isso era a Páscoa. E eles tinham todo um ritual lá. De repente, você olha mais para frente, João 1,29, João Batista vira e fala assim, ó, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus. Eu falo, Cordeiro? Isso aqui é uma pessoa. Não estou entendendo. Tem relação com a Páscoa. O Cordeiro, ele foi morto, derramou o seu sangue, e o sangue dele está sobre a minha vida, para que eu não morra. Jesus morreu em que dia? Na Páscoa. Então tudo está interligado. Quando você começa a olhar, tem umas festas lá atrás, aquilo tem explicação lá na frente. Então o Velho Testamento, ele tem complemento no Novo. Ele ganha um novo significado com Jesus. Então a Bíblia tem um monte de coisa interligada. E tem muita coisa que a gente deixa de entender porque a gente não olha direito. A gente olha o texto isolado, principalmente porque a nossa Bíblia está lá, capítulo 1, versículo 13. Você lê aquele lá isolado como se fosse uma coisa só. A gente tem que ler tudo. Tem que ler no contexto. Você entender dentro desse livro, o que esse aqui está querendo dizer? Tem que ler a Bíblia como uma coisa só, uma obra só. Não adianta você ler um pedacinho isolado, né? Porque daí você vai lá assim, Jesus chorou. Sim, isso acho que quer dizer que eu tenho que chorar. Né? Tem os irmãos, como que era a leitura que o Mateus falou? Do Etevaldo, né? O Etevaldo, ele virava a Bíblia assim, o livro, né? Punha o dedo, já sei ler tudo. Tem crente que faz isso, né? Vira a Bíblia lá, acha um versículo solto e acha que aquilo vai resolver a sua vida. É meio que o horóscopo bíblico, né? Eu li ali, isso aqui é o que eu tenho que fazer hoje. Não, você tem que parar e estudar com mais profundidade, entender melhor. Se ler um versículo, entender por que Deus quer dizer com aquilo. A gente vê que Deus vai recompensar aqueles que estudam mais a Bíblia. Deus vai dar mais dele, vai dar mais informação, vai se revelar para aqueles que se debruçarem mais para estudar mais a Bíblia. Quer um exemplo do que eu estou falando? Vocês lembram que quando Jesus nasceu, quem que foi visitar Jesus? Foi os judeus, todo o povo judeu foi lá visitar? Não, foi os magos. Mago não é quem faz bruxaria, faz umas coisas esquisitas. Esquisito, né? Um mago vir visitar Jesus. Mas se para pensar, magos do Oriente. Onde que era o Oriente de onde eles estavam ali? Eles estavam em Israel. O Oriente ali era o povo da Babilônia. Então o que vai vir um povo da Babilônia visitar Jesus no nascimento? Isso aí não faz sentido. Mas você para ler o livro de Daniel. Daniel foi um homem de Deus que foi levado para a Babilônia. E quando ele esteve lá, ele teve várias profecias, várias revelações, e chegou num ponto que ele estava influenciando tanto o reino, que o rei da Babilônia fez um decreto: todo mundo
vai ter que obedecer, honrar o Deus de Daniel, ler os textos de Daniel e meditar neles. Então Daniel, ele escreveu várias coisas. Se você parar para ler, Daniel, lá no... Deixa eu achar aqui. Daniel 9:25, ele fala assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, não é qualquer um, é Cristo, até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Então ele deu uma data. Daniel falou, ó, no momento que tiver o decreto para restaurar Jerusalém, vai passar tanto tempo. E sabe que, se você vê essa data, eu já vi gente fazendo as contas, essas semanas a gente olha a semana como a semana do nosso dia a dia, mas são semanas de anos, né? Porque no Velho Testamento, aí você tem que entender a Bíblia, né? Tinha uma coisa que eles chamavam de semanas, que eram o tempo de você dar um descanso para uma terra, que você montava lá uma plantação, e a cada 7 anos, era uma semana, você tinha que dar um descanso para a terra. E daí, se você contasse essas 7 semanas, dava o nascimento de Jesus. Sabe o que é curioso? Todo mundo teve acesso a esse texto, os judeus e os babilônicos. Mas tinha judeu lá? Não tinha. Eles leram e não se preocuparam em entender o que eles estavam lendo. Deus tem revelações para a gente hoje. O fim está próximo. Sabia que está acontecendo um monte de coisa que a gente olha para o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias. Então, coisas acontecendo hoje, está se juntando. De repente vira o Papa e fala, não, precisamos de um líder global, que una as religiões, que governe sobre todos. De repente você começa a ver sistemas se unindo. Bom, será que na Bíblia tem alguma coisa relacionada com isso? Jesus fala, aquele que entendeu os sinais, vai poder prever como que vai ser o fim. Ele fala que vai ter sinais nos céus, na terra. Você está prestando atenção nesses sinais? Assim como lá atrás, o povo de Israel não prestou atenção no que Deus tinha mandado eles prestar atenção, eles perderam a oportunidade de estar lá no nascimento de Jesus. Eles perderam a oportunidade de visitar o Rei dos Reis. E aí, a gente está prestando atenção nos sinais que Deus está dando? A Bíblia está toda interconectada. Tem coisa na Bíblia inteira ligada, apontando para Jesus, apontando, e a gente está muito próximo do fim. Mas quem está lendo? Quem está pesquisando? Quem está olhando para isso? Se a gente olhar, tem muitas ligações na Bíblia inteira. Daniel, Ezequiel, Zacarias, Apocalipse. Você olha assim, eu li Apocalipse lá, eu já vi tanta coisa que você olha e fala, Jesus, o povo, olha lá um versículo, Apocalipse 4, e diante do trono tinha um mar de vidro. Tá, daí a pessoa vai lá, faz uma pintura de um mar, umas ondas de vidro. Mas será que é disso que está falando? Ele fala que tem um candelabro, tem um mar de vidro, tem um propiciatório. Acho que o propiciatório não tinha. Mas tinha um candelabro, tinha alguns elementos, colunas do templo, que eram do templo, do tabernáculo. E tinha uma peça do tabernáculo que chamava o mar, era o mar de bronze. O que era o mar de bronze? Era onde ia lá e lavava a mão o sacerdote antes de chegar diante de Deus. Bom, será que o mar de vidro não era uma peça igual a outra, só que é de vidro, em vez de ser de bronze? Não um mar com ondas, né? Às vezes a gente não entende o que Deus está falando, e daí tem um significado. Por que é um mar de vidro? Porque na hora que você lava a mão, vai dar para ver a sua sujeira diante de Deus. Tudo tem um significado. Se você ler as coisas, parece uma maluquice que eu estou lendo aqui, Apocalipse 4, não estou entendendo esse mar de vidro. Então olha o contexto. O que mais tinha junto? Tinha alguns elementos que tudo indica que era igual ao do tabernáculo. Então vai estudar o tabernáculo. Volta lá, Levítico, Êxodo. Vai ler. A Bíblia está ligada. Se você não está entendendo, tem que buscar, pedir para Deus. Deus vai revelando e vai te mostrando.
Então, o que ele está falando nesse versículo, por exemplo? Você vai chegar diante de Deus no fim dos tempos, diante do trono, você pode até lavar a sua mão. Mas na hora que você lavar a mão no mar de vidro, vai dar para ver a sujeira na água. De Deus você não esconde nada. É isso que está sendo falado. Amém? Então a gente tem que entender. Tem um versículo que eu li esses dias, que eu fiquei... Quando eu li, caiu uma ficha assim, que eu falei, nossa, eu nunca tinha lido isso dessa forma. Jesus, quando está lá na cruz, ele olha e tem as pessoas ali rasgando as suas vestes, sorteando, falando, você que é o Filho de Deus, desce daí, se salva. Jesus fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Se você olha isso isolado, parece que Jesus está reclamando, não parece? Parece que Jesus está falando assim, Deus me deixou, não está dando certo, isso aqui, me meti numa furada, não parece? Só que se a gente for ler Salmo 22, e lembrar que Jesus, ele lia a Bíblia, ele lia as Escrituras, ele conhecia as Escrituras, e tinha um salmo, que é o Salmo 22, que eles conheciam era um salmo que descrevia essa cena. O Salmo 22 fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? No 1. Depois mais para frente, lá no 7, fala, todos que vêm, zombam de mim, estendem os lábios, meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre. Mais para frente, no 16, fala, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. No 17 fala, repartem entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha roupa. É um salmo profético, que estava descrevendo a cena de Jesus ali. Só que, mais para frente, no 27, ele fala assim, todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Então, eu entendo, olhando esse salmo, que Jesus estava se lembrando dele. Ele viu a descrição do que aconteceu com ele, estão me matando, furaram minhas mãos, meus pés, rasgaram minhas vestes, falaram se salva aí, tudo isso já estava descrito. Mas daí ele lembra do final, todas as nações ainda vão se render a mim, todos os povos vão se voltar e adorar a Jesus. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lembrando na cabeça dele, isso ainda vai acontecer, isso aqui não acabou aqui, amém? Isso aqui, lógico, é uma interpretação que eu estou dando, mas para mim faz muito sentido. Jesus está lembrando desse salmo, Jesus não estava só falando, Deus, você me desamparou. Na cabeça dele, eu imagino, porque a palavra tem esse poder. A palavra tem um poder de nos dar força, nos dar esperança. O que Jesus usou no momento de batalha, no deserto? Quando o diabo veio tentar Jesus, o que ele falava? Está escrito. Como que a gente luta com o diabo? Como que a gente ganha força? É com a palavra. Mas se você não conhece a palavra, se você não lê, o que você vai falar para o diabo? Sai daqui. Você está me incomodando. Vou falar com o pai. Vai chamar o pastor. O pastor vai, ele faz uma oração forte. E ele usa terno. Né? Então esse é o nível que a gente tem que ter. Entender. O que eu estou lendo? As letrinhas. 2, o que significa o que eu li? 3, está tudo amarrado, está tudo interconectado. Na Bíblia, nada está solto. Quando você lê alguma coisa, para pensar, o que tem a ver isso aqui? Jesus foi para a casa dele em tal lugar, porque ele seria chamado, porque ele seria chamado? Então tem uma profecia falando disso, onde está isso aí? Então você começa a ler, as coisas não estão soltas, tudo está amarrado. O quarto ponto é um ponto que eu chamo aqui de contexto. Você entender a história, como que funcionava a sociedade, o lugar, geografia. Tem algumas coisas que você não vai entender, a menos que você leia
entendendo um pouquinho mais, pesquisar, jogar na internet, assistir vídeo, ler enciclopédia, ver. Os pastores foram para Israel para conhecer. Isso tem uma importância. Porque você chega lá, uma coisa é você ler e falar assim, e Jesus foi na beira do penhasco. A pastora falou várias vezes já. Na hora que você chega ali na beira daquele penhasco, você fala, era alto. Não é qualquer penhasco, né? Então, você entender o contexto, quando você lê lá, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que está falando? Você está entendendo isso aí? Quem que eram as ovelhas da casa de Israel? O que é Israel? Né? Você entender que era um povo, conhecer a história desse povo, você entender o que Jesus estava falando, entender muitas vezes a cultura, quando Jesus chega para falar com a mulher samaritana, o que significa isso? O homem não conversava com a mulher era inferior, os judeus brigavam com os samaritanos. Se entender o contexto, a história ganha uma nova interpretação. Então você tem que entender um pouquinho mais, e isso, muitas vezes você vai pegar, tem bíblias que tem comentários, tem bíblia que tem mapa, você pega lá as viagens de Paulo, e Paulo saiu daqui e foi para lá, bom, o que significa isso? Para mim, se falar um monte de nome de cidade, não significa nada, então tem que pegar no mapa e olhar, ele saiu daqui e foi para cá, tá, nossa, mas por que demorou tanto tempo daqui para lá? Daí você vai ler, você fala, mas daqui para lá ele ficou 1 ano aqui e tal, não sei o quê. Então tem ligação entre as coisas, e a gente muitas vezes não vai entender se a gente não lê no contexto. Nome das cidades que Jesus visitava, né? Tudo isso são informações que vai estar fora, a gente vai ter que complementar, né? Esse eu não vou ter muita informação, mas a gente tem coisa até que está na Bíblia, né? Que você vai ler, tem a ver até com o que eu falei antes. Sansão, Juízes 13. Sansão, vem um anjo lá e fala para a mãe, ele vai ser nazireu. O que significa isso? Você não sabe, mas tem a ver com o contexto, as regras que foram dadas. Daí você fala assim, mas Sansão, ele cortou o cabelo, por isso que ele perdeu a força, porque ele cortou o cabelo. Não tem nada a ver, tem a ver, mas não é só isso. Se ele era nazireu, tinha várias regras que ele tinha que cumprir. Não era para tocar em animal morto, não era para beber bebida forte ou suco de uva, e não era para cortar o cabelo. E se for olhar, Sansão fez todas essas coisas. A última coisa que ele fez foi o momento que Deus falou, tchau, já deu. Né? Então, você não entende o contexto, você não entende a história. Você tem que ler antes. E o 5º nível, que é o mais importante, é o nível espiritual. É o nível profético, é o nível da revelação. Tem coisas que você tem que crer, você tem que orar e buscar, pedir para Deus, falar, Deus, fala comigo, o que está falando aqui? Tem coisas na Bíblia que tem um significado espiritual explícito, e só o significado espiritual. Jesus, quando ele falava em parábolas, o que é uma parábola? É uma historinha. Uma historinha em si tem importância? Não. A historinha de Jesus lá só fazia sentido porque tinha um significado espiritual. Mateus 13, lá do 10 ao 16, perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas? Ele respondeu, por essa razão eles falam em parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Então, Jesus já está ligando uma coisa com a outra. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram, e com seus ouvidos, e fecharam os olhos. Assim, se não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são vocês, os olhos de vocês, porque vocês veem, os ouvidos de vocês ouvem. Então Jesus tinha um significado para dar, mas as pessoas que estavam lá ouvindo tinham um coração duro. Então, você percebe que tem algumas coisas que estão na Bíblia que não tem a ver com o que está escrito, tem a ver com você. Como que você está lendo a Bíblia? Com que coração você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia falando, Deus, eu estou aqui porque tem que ler, né? Então vamos ler rapidinho aqui, porque tem que sair para trabalhar. Ou você está lendo, Deus, fala comigo.
Vamos demorar o tempo que for. Você tem feito isso? Parar para ler a Bíblia? Como está o teu coração na hora que você vai ler? Porque isso que Jesus está falando, eles não entendem porque o coração deles está duro. Eles fecharam os olhos, tamparam os ouvidos, e Deus não está falando. Aquelas parábolas de Jesus tinham significado. Ele falava: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então, aquelas parábolas explicavam o reino dos céus, explicavam como que Deus faz, como que Deus trabalha. E se a gente não parar para pensar nisso, né? A gente leu a historinha, tinha um homem que tinha um filho, daí o filho foi embora e voltou, e eles brigaram, mas no final deu tudo certo. É uma história boa, boa. Se for pensar, não dá um filme de Hollywood, né? Que é uma historinha tão simples, né? O filho queria gastar o dinheiro do pai, não sei o quê, ele saiu, mas o pai era bom, e o pai depois aceitou de volta. Mas o que tem por trás dessa história? Jesus, quando começava a contar essa história, ele falava assim: porque o reino dos céus é como... E daí ele ia explicando. Então tem um significado a mais. Você tem que ler a Bíblia, entender. Tem histórias que só tem esse significado. Se for ficar só na história do filho pródigo, é uma historinha meio mais ou menos, mas ela tem um significado espiritual muito forte. Tem passagens na Bíblia que tem 2 significados. A gente fala de dupla referência. Você parar para ler Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 28, fala: rei de Tiro, você se achava bonitão, né? Mas você vai falir, né? Vai dar tudo errado para você, porque você se corrompeu. Você era um querubim da guarda. Opa, pera aí, você era um querubim da guarda? O rei de Tiro era um querubim? Não, pera aí, acho que tem 2 mensagens aqui misturadas. Então aquela mensagem lá começa a falar de uma coisa espiritual, de repente. Então você tem que parar e ler, né? Fala: peraí, eu acho que isso aqui é espiritual. Deus me mostra, me ajuda a entender. Ele fala: você que estava com Deus desde o começo, né? Estava no jardim do Éden. Fala: peraí, o rei de Tiro não estava no jardim do Éden, né? Então ele está falando de outra coisa, é de Satanás, que daí estava lá, e daí caiu porque se corrompeu, queria ser maior que Deus. Então você tem que entender que tem passagem que vai ter esses 2 significados. O livro de Daniel tem muito disso. Ele fala: o príncipe do reino da Pérsia me impediu de vir aqui. O anjo Gabriel fala: você acha que o príncipe ia sair brigando de espada? Ele está falando de uma potestade, um demônio no mundo espiritual. Então tem coisas que têm vários significados. Inclusive os reis magos lá, né? Eles leram e entenderam que tinha um significado a mais. Se você olhar, inclusive no livro de Daniel, ele começa a falar de vários reis que vão vir. Vai vir um rei que vai brigar com o outro, e de repente vai vir um outro rei, e eles vão brigar, e de repente vai vir um rei que vai ter um reino eterno. Peraí. Ele já não está falando mais de qualquer rei, e vai ser um reino de paz, de justiça. Ele está falando de Jesus, está falando no mundo espiritual. Então a gente não pode interpretar a Bíblia sem um significado espiritual. A Bíblia não faz sentido se a gente tirar. Tem gente que tenta. Quem procurar depois, ou já participou, conhece, você ouve falar de teologia da libertação. Tem um pessoal que fala assim: não, a Bíblia não tem nada de espiritual, esquece a parte espiritual. Jesus era um revolucionário, ele veio aqui para mexer com a economia, libertar os ricos que estão maltratando os pobres, né? O negócio é o pobre. Realmente Jesus fala de pobres, mas várias vezes Jesus deixa claro: meu reino não é desse mundo. Quando tentam enfiar Jesus com política, isso aqui é de César, a gente tem que pagar imposto, não tem. Fala: é de César? Então dá para César o que é de César, Deus o que é de Deus. Não mistura uma coisa com a outra. Jesus deixou claro. Então se alguém vier falar assim: Jesus era um revolucionário, Jesus, né, não tem nada de espiritual, descarta, porque isso aí é heresia. Tá? A gente está querendo esvaziar a Bíblia para seus propósitos políticos. Tá? Inclusive a gente tem que tomar cuidado até no meio evangélico. Tem gente que começa a misturar um pouco dos princípios da teologia da libertação com um pouco dentro do evangelho, das igrejas evangélicas. E assim, é um ponto difícil, né? Porque Jesus tinha algumas coisas que ele falava: a gente tem que cuidar dos pobres, a verdadeira religião é vocês cuidarem das viúvas, dos necessitados, faz parte,
né? E tem um pessoal que fala da missão integral. A gente, como cristão, tem esses dois propósitos, né? Da gente cuidar dos pobres e cuidar, né? Cuidar no ambiente social e cuidar no espiritual também. Mas tem gente que só dá importância para o social e aí esquece o espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter esse balanceamento. E é isso, gente. A Bíblia tem muitos significados. Tem muita coisa que está lá dentro. Se você não ler direito, você não vai entender. Então eu falei de 5 níveis, né? O textual, é você entender as letrinhas. Lembra lá do cara? Vai e adultera. Não, tem que ler direito. Presta atenção, acho que Deus não está mandando adulterar, né? Vamos ler melhor, né? Segundo nível, significado. Você entendeu o que você está lendo? Terceiro nível, tem conexão com alguma outra coisa na Bíblia? Como que você vai descobrir se tem conexão? Você precisa ler a Bíblia inteira. Se é crente e não lê a Bíblia, não posso fazer nada, né? 4, entender o contexto histórico, social, geográfico e principalmente o 5º, espiritual. Deus vai falar com a gente e vai usar a palavra dele quando a gente lê, amém? Quem quer que Deus fale com você quando você lê a Bíblia? Amém? Então que você possa parar e anotar até esses 5 pontinhos. Você lê lá um texto, vê assim, entendi tudo. Não entendi, vai no dicionário. Você vai ticando ali, eu entendi as várias camadas do mesmo texto. Que você possa entrar num nível de profundidade maior a partir de hoje. Você vai ler a Bíblia, que você possa enxergar mais, que você possa ir além, amém? Amém. Então vamos orar então, nesse sentido. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus vivo, o Senhor é Deus eficaz, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor está nos trazendo um alerta hoje, para a gente não cair em heresias, Pai, para a gente não cair no engano. E nós te pedimos, Pai, que essa mensagem possa estar constantemente na nossa mente, que a gente possa olhar para a Tua palavra, Pai, e enxergar o que o Senhor tem para dizer para a gente, Pai. Que a gente não venha distorcer o que o Senhor colocou, Pai, mas que a gente possa refletir o Senhor, Pai. Que a gente possa ler, entender e pregar. Que a gente possa levar, Deus, a Tua mensagem pelo mundo, Pai. Fica com a gente, Pai. Fala aos nossos corações que nós precisamos do Senhor, Pai. E sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Fica com a gente, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.